aqui sobre lei e graça. Quando nós falamos de vida, sim, nós estamos falando da vida que há em Cristo Jesus, né? E existem algumas, nós estamos numa época onde frases rápidas, curtas e frases de efeitos, elas estão bastante na moda, né? Então, às vezes, nós vamos ouvindo frases e nós vamos ouvindo coisas dentro do mundo aí, evangélico, e a gente, às vezes, tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, nós falamos para algumas pessoas assim, o melhor de Deus ainda está por vir. E existe um sentido que eu acredito biblicamente nessa frase de nós falarmos para a pessoa, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas o sentido que eu acredito é que o melhor de Deus está por vir no que diz respeito à igreja, quando a igreja for coroada com a coroa da justiça, quando ela for reinar com Cristo eternamente, quando ela participar das bodas do Cordeiro. Então esse melhor vai vir porque ele vai completar aquilo que já começou. Então, na verdade, eu queria só começar a falar que o melhor de Deus, na verdade, ele já veio. Porque senão nós vamos começar a ter um entendimento um pouco errôneo. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus já veio quando Deus enviou o seu Filho. Ele é a expressão do amor e da graça de Deus para as nossas vidas. Então, num certo sentido, nós temos que entender que ele já veio. Porque senão nós vamos esperar assim, olha, acho que a coisa vai melhorar, a coisa vai melhorar, a coisa vai melhorar, esperando alguma coisa, quando ela já veio, e que nós temos que não esperar que ela venha, mas desfrutar daquilo que já veio, porque Jesus já veio, porque a graça já foi manifesta através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Vai vir o melhor de Deus quando nós reinarmos com Ele eternamente, mas o melhor de Deus já veio, e o gostoso disso é porque ele já veio, ele está entre nós, ele permanece entre nós através do seu Santo Espírito. Então nós vamos entendendo, o pastor Odilon falou aqui sobre aquilo que Jesus falou lá em João 10:10, onde ele fala assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e Jesus fala, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vocês a tenham em abundância. Na verdade, ele estava orando, ele orou em cima desse versículo. Então, embora muitas vezes o roubar e matar e destruir seja atribuído a Satanás, mas naquele texto, ele está mais especificamente sendo usado para falar de homens, de líderes ruins, de falsos mestres, de falsos cristos, de falsos líderes, ou de líderes maus que eram judeus. Está falando, alguns desses líderes, eles vieram apenas para se aproveitar de vocês, eles vieram apenas para tirar as lãs das ovelhas. E Jesus falou assim, olha, essas pessoas vieram e elas trouxeram um jugo, trouxeram algumas regras, trouxeram algumas coisas sobre vocês, e isso está trazendo morte, eles estão roubando, estão destruindo, mas fala agora, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então a proposta de Jesus é que nós não andemos debaixo de nenhuma regra humana, ou lei que seja, alguma lei que seja estabelecida por homens, mas o desejo dele é que nós experimentemos da sua graça eterna que foi revelada em Cristo Jesus naquela cruz e na sua ressurreição. A Bíblia, ela tem bastante contrastes, ela fala sobre aquilo que é bom, que é mal, ela fala sobre aquilo que é triste, que é alegre, ela fala sobre uma porta que é larga e outra que é estreita, então tem bastante contrastes. E hoje eu gostaria então de falar sobre aquilo que é um pouco polêmico, às vezes, na maneira de interpretar. Algumas pessoas acham que não há contraste entre lei e graça, que uma complementa a outra, e algumas pessoas acham que é um grande contraste, porque existe um Antigo Testamento, uma velha aliança, e existe um Novo Testamento, existe uma nova aliança, onde nós entendemos que Jesus, quando ele veio, justamente para as pessoas que já viviam na velha aliança, foi aonde ele mais procurou expressar a verdade, onde ele mais trouxe correções. Então pode haver um grande contraste aí, eu gostaria de falar sobre isso, sobre a lei e a graça, sobre a lei que trazia condenação, e a graça que veio para trazer salvação. Eu vou usar bastantes textos para a gente poder trabalhar esse tema hoje, tá bom? Pode passar, por favor. O primeiro quero ler lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a eles ouvirás. Então esse texto aí é dito por Moisés, e Moisés foi um homem que foi um mediador entre Deus e o seu povo, e aqui está vendo uma palavra profética daquilo que aconteceria futuramente.
havia estabelecido as leis através de Moisés, mas Moisés está trazendo uma palavra profética, a Bíblia está sendo profética, em que haveria alguém que seria maior do que Moisés. Ou seja, quando Moisés morresse, haveria esperança de que um profeta maior do que ele viria à terra. E isso se cumpriu em Cristo Jesus. Vários profetas vieram depois de Jesus, mas essa profecia se cumpriu de forma plena em Cristo Jesus, quando Jesus veio, e aí assim, Jesus como mediador. Então Moisés foi o mediador, mas Jesus foi o mediador acima de Moisés, porque Jesus era o Filho de Deus, foi o Filho de Deus, e ele veio fazer a conexão entre Deus e o homem. Então, profeticamente, Moisés já dizia que apesar dele ter sido usado por Deus para estabelecer a lei, foi através dele que veio a lei, Deus inspirando, colocando lá nas tábuas da lei, mas falou, vai vir alguém que vai ser maior do que eu e vai fazer algo maior do que eu também. Então Moisés disse que havia esperança para que algo novo surgisse após a sua morte. Pode passar para o próximo. Só estou tentando, irmãos, só rapidamente falar, porque existe também algumas coisas relacionadas à lei. Nós sabemos que o povo judeu era um povo escolhido, foi um povo separado por Deus. E quando Jesus veio, então, não apenas os judeus, mas os gentios, ou seja, todas as nações e todas as pessoas que creem em Cristo Jesus poderão desfrutar do amor e da graça de Deus. Então, antigamente era um povo que era alvo desse amor. Agora todos nós somos alvo desse amor. Um povo trabalhava o seu comportamento moral, trabalhava o seu comportamento espiritual. Um povo tinha cerimônias, um povo tinha várias regras. Agora Jesus veio e ele trouxe algo novo. Então eu quero ler alguns textos para a gente poder entender um pouquinho acerca disso. Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Essa palavra é o próprio Jesus falando. Então, também a ideia de que a lei acabou de qualquer forma, que ela foi destruída, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, eu vim cumprir a lei. Na verdade, a lei foi estabelecida na antiga aliança e Jesus veio trazer uma nova aliança, um novo sacerdócio. Então ele veio cumprir a lei. Não apenas cumprir como um judeu, eu também estou cumprindo a lei. Mas ele veio cumprir a lei porque a lei tinha como motivação trazer a punição às pessoas. É só você ler o Antigo Testamento, a lei, ela trazia um conjunto de normas para que o homem pudesse ter um bom comportamento. A lei não é ruim, mas a lei não conseguiu, ela não trouxe aquilo que deveria trazer ao homem. Então ela trazia condenação, e Jesus veio, então ele veio cumprir a lei, fazendo o quê? Se fazendo com que a lei toda viesse sobre ele, a lei que trazia a morte viesse sobre ele, e sobre ele foi cumprida toda a lei. Ele veio nos ensinar, na verdade, Jesus, que nós podemos andar de forma superior à lei. Essa é a grande verdade. Porque a lei no Antigo Testamento dizia assim, ó, você não pode adulterar. E Jesus falou assim, olha, se você apenas pensar no adultério, você já está adulterando. A lei no Antigo Testamento era olho por olho. Assim, ó, a coisa tem que se consertar. E no Novo Testamento ela fala, Jesus veio dizer assim, se você levar um tapa no seu rosto, oferece a outra face. Então ele veio fazer com que nós possamos cumprir de forma superior, através de Cristo Jesus, a lei. A lei falava assim, que você devia amar o seu próximo, e você devia odiar o seu inimigo. E em Jesus ele diz, olha, você ama o seu próximo, mas você ore pelo seu inimigo, você bendiga o seu inimigo. Então Jesus não veio anular, mas veio fazer com que nós possamos entender que nós podemos andar de forma superior à lei. E isso só é possível através de Cristo Jesus. Isso foi entendido, Jesus deixou claro isso, que ele veio cumprir, porque o homem não conseguiria cumprir isso de forma cabal, de forma plena. Então ele teve que vir para que nós pudéssemos viver de forma superior à lei. Mas de como que nós podemos viver de forma superior à lei? Somente quando nós temos uma natureza espiritual ou uma natureza divina, não há outra forma. Ele veio dizer que nós podemos, mas apenas quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então, uma pessoa que queira cumprir todas as coisas, baseado no seu comportamento humano apenas, ela não vai conseguir.
Nós temos assim, às vezes nós ouvimos pessoas, olha, eu estou me esforçando para ser um crente. Então é interessante essa palavra, eu estou me esforçando para ser um crente. Na verdade, ou você é um crente ou você não é, você não se esforça para ser um crente. A partir do momento que uma natureza divina vem sobre você, você é um crente. Você não se esforça para ser um crente. Porque a ideia de se esforçar quer dizer, eu preciso alcançar, eu preciso ser um crente bom. Eu preciso tentar ser um bom crente. E Jesus falou assim, você não vai conseguir fazer isso por si mesmo. Porque a lei não conseguiu fazer isso com as pessoas. Então nós nos esforçamos, não nos esforçamos para ser crente. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo deu essa capacidade para nós, de sermos crentes em Cristo Jesus. Então isso muda um pouco a maneira da gente pensar. Eu acredito que quando nós falamos de lei e graça, nós temos que entender que a graça veio justamente porque nós não poderíamos fazer absolutamente nada por nós mesmos. Isso ficou bem claro, você não pode fazer e eu não posso fazer. E é por isso que veio a lei, ela condenava os melhores homens. Na lei, um homem poderia ter um comportamento bom até diante na sociedade e tudo, mas se ele infringisse em alguma coisa, ele poderia ser condenado à morte. Poderia ser um homem bom, como a gente diz, olha, não, fulano tão bom, mas ele deu uma vacilada. Ele fez uma coisinha no sábado ali, ele fez um negocinho ali, ele vai morrer. Na lei, os melhores homens poderiam morrer em qualquer momento. A diferença da lei é da graça, que na graça, os piores homens, o pior ser humano, ele pode ter vida a qualquer momento. Isso é um grande contraste entre a lei e a graça. Na primeira vez que a lei foi estabelecida, mais de 3.000 pessoas morreram quando ela foi aplicada. Mas a primeira vez, aqui, entenda, quando depois que Jesus veio, ressuscitou, enviou o seu Espírito Santo, a primeira vez que a igreja, de uma forma pública, os discípulos, depois de esperar o derramamento do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra de Deus, depois da ordem de esperar o Espírito Santo. Na primeira aplicação da graça, num sermão, aí foi salvo mais de 3.000 pessoas. Esse é o grande contraste, nós não podemos, nós não conseguimos. Então nós nos esforçamos para ser, eu quero que você entenda, eu entendo que é esforço, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Mas ser crente não é um esforço, ser crente é uma questão de fé. Eu creio em Jesus e eu sou crente em Cristo Jesus. Eu não me esforço para ser um crente. Eu queria que você entendesse isso para você não me interpretar mal. É a mesma coisa, irmãos, eu quero que você entenda também o que eu estou falando aqui. Porque como eu estou falando de graça, eu amo a graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus na minha vida, eu sei que eu não estaria aqui pregando para você. Eu amo a graça de Deus. Porque é pela graça de Deus que nós podemos fazer alguma coisa. E eu quero que você entenda que eu vou falar quando nós falamos, nós temos que pagar um preço, nós temos que pagar um preço. Eu sei que isso é muito falado também, mas eu quero dizer para você que a Bíblia fala que Jesus pagou um alto preço. Então eu não pago o preço, eu desfruto do preço que Ele pagou na cruz por mim. Vocês entendem? Eu não quero tirar de você aquilo que você sabe, nós temos que ser dedicados, nós temos que servir, eu não estou falando disso, isso é bíblico. Mas nós não podemos confundir, olha, eu estou pagando um grande preço, às vezes dá a impressão que nós estamos querendo comprar e compensar alguma coisa para Deus. Aquela pessoa paga um preço tão alto, nós falamos, nossa, quase que ela está comprando alguma coisa de Deus. Então eu diria nesse sentido, que eu não pago muito preço, na verdade, eu desfruto do preço que a graça de Jesus liberou sobre a minha vida. Porque quem pagou o preço mesmo foi Jesus, porque Ele nada devia, e Ele morreu, cumprindo a lei para que nós pudéssemos estar debaixo da graça. Então Ele morreu, era um inocente, mas morreu como culpado. Ele que é o autor da vida, teve que experimentar a morte. Então quem pagou o preço, na verdade, por nós, foi Jesus. E quando eu falo assim que eu não pago um preço, eu não quero que você tenha ideia de uma graça barata. Então tá bom, então você fica em casa só e você não faz nada. Não é isso, irmão, isso é uma coisa muito mais interior do que exterior. Isso é uma coisa libertadora dentro de nós. Quando eu falo que eu não pago um preço para ser crente, quer dizer que eu entendi que o preço para eu ser um cristão já foi pago. Eu apenas creio que ele foi pago e eu desfruto dessa graça para eu poder andar na terra como um discípulo de Jesus.
E para mim isso faz sentido quando eu falo de graça de Deus. Porque algumas pessoas elas ficam aterrorizadas. Na verdade, irmãos, nós temos uma grande dificuldade de falarmos de graça. Os religiosos tinham grande dificuldade de entender a graça. Acontecia alguma coisa e falavam, o que nós precisamos fazer? Uma pessoa lá nasce com uma enfermidade, nasce com uma deformação. Ele fala, olha, o que aconteceu aí? Essa pessoa nasceu assim por quê? Porque o pai pecou, porque a mãe pecou. O que é necessário fazer? E Jesus fala assim, não é necessário fazer nada. Ela nasceu para que meu poder fosse manifesto, minha graça fosse manifesta. Não precisa fazer nada. Nós temos que fazer muitas coisas no sentido de nós anunciarmos o Evangelho, de nós darmos testemunhos. Mas quando se fala de graça, irmãos, fala de graça. Nós temos dificuldade em entender isso. Já viu pessoas? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa aqui fora, e é uma pessoa que está vindo da nossa célula. E daí ela falou assim, olha, eu tenho eu não lembro se era parente ou amigo. E ela falava assim, eu convidei um fulano, ele é uma pessoa viciada, uma pessoa que tem problemas com imoralidades. E aí eu convidei ele para vir na célula, na igreja. E ele falou assim, olha, quando eu estiver bem, eu vou na igreja. E eu falei assim, num ar de descontração, mas eu falei para assim, dá um recadinho para ele. Fala para ele que quando ele deixar de ser viciado e quando ele deixar de ser imoral, ele não precisa mais buscar a Jesus. Porque aí ele não precisa da graça de Deus. O sentido de nós buscarmos Jesus, irmão, que nós somos completamente dependentes dessa graça. Que nós não podemos fazer e colocar na mente, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu recebo a graça de Deus. Não uma graça que nos deixa crentes preguiçosos, como alguns acham. E a gente ouve por aí, olha, agora estou na dispensação da graça, não vou fazer mais nada. Estou na dispensação da graça, não necessito me envolver com nada. Estou na dispensação da graça, eu não preciso mais participar de nada. Isso você não entendeu a graça de Deus. Não estou falando dessa graça que deixa, às vezes, nós um pouco indolentes e preguiçosos na obra. Eu estou falando de uma graça que muda interiormente a maneira de nós lidarmos com as coisas do reino de Deus, que muda interiormente o nosso coração e nos liberta para sabermos que nós não podemos fazer absolutamente nada, pagar nenhum preço, porque Jesus fez absolutamente tudo e Ele pagou todo o preço para nós estarmos aqui. É essa graça que faz sentido. Então, quando uma pessoa ela fala assim, eu estou me esforçando e quando eu estiver bem eu vou para a igreja, fala assim, quando você estiver bem você não precisa mais ir, irmão. Agora, eu também digo, provavelmente você nunca vai estar bem, nunca vai poder vencer algumas coisas na sua vida, porque a lei, ela apontava o pecado, ela faz isso, ela aponta o pecado, e só quem trouxe solução para o pecado foi Jesus. Então, muitas pessoas vão se esforçar o resto da sua vida para serem certinhos, e eles nunca vão alcançar a plenitude dessa perfeição. Porque a natureza humana, ela não consegue alcançar essa perfeição. E aí a graça entra e faz todo sentido na nossa vida. A graça veio não para pessoas perfeitas, veio para pessoas imperfeitas, para que através do Espírito Santo de Deus, ela caminhasse rumo a uma perfeição. Não uma perfeição segundo o homem, quando ele olha para você, mas uma perfeição de pessoas que andam segundo a graça de Deus e segundo a orientação do Espírito Santo na sua vida. Embora a Bíblia fale assim, você tem que ser perfeito. E você pode até pensar, mas a Bíblia fala para nós sermos perfeitos. Exatamente. Mas o nosso padrão, inspiração de perfeição é Jesus Cristo. E a única maneira de sermos perfeitos é quando a nossa natureza é mudada pelo Espírito Santo de Deus. É quando nós recebemos um novo coração da parte de Deus. Só assim nós podemos mudar. Irmão, isso é libertador para mim, porque a maioria das pessoas que congregam, a maioria das pessoas, uma boa parte de pessoas que eu converso, que estão há tempos na igreja, eles não conseguiram entender essa graça de Deus sobre a vida deles. Eles vivem debaixo de um jugo de condenação tão terrível, eles vivem debaixo de um jugo de culpa tão terrível, eles vivem debaixo de algo tão tenebroso, tão como se Deus fosse um grande fiscal. Sabe aqueles fiscais, quando você está num lugar, ele fica toda hora tentando apontar um erro, como se Deus falou, olha, a graça de Deus, ela veio fazer algo para você, ela veio trazer para você uma liberalidade diante de Deus, para você servi-lo com alegria, não como uma imposição. E infelizmente, às vezes nós andamos muito
presos nessas coisas, como se houvesse uma lei dentro de nós, regendo e nos sufocando, nos pressionando. Você quer ver, irmão, uma coisa que acontece quando nós não entendemos a graça de Deus? Quantas pessoas e quantas vezes você já foi participar de uma reunião, e você às vezes fala assim, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu estou me sentindo assim, sabe, eu fiz algumas coisas, hoje meu sentimento, eu acho que Deus não vai receber nada hoje que eu vou fazer. E aí nós começamos a viver uma vida debaixo de um jugo que depende do nosso sentimento para nós podermos expressar algo para Deus, que depende do nosso sentimento para nós adorarmos a Deus. Nós vivemos debaixo de uma lei que parece que quando nós fizemos um monte de coisa errada, então nós temos que ser penalizados por isso. Deus não veio penalizar o teu erro, Ele veio corrigir o teu erro em amor através do Espírito Santo de Deus. Porque senão, como eu disse, é impossível você fazer alguma coisa para Deus, se você não entender a graça de Deus. Aí nós passamos reuniões e passamos, e se alguém pergunta assim, irmão, o que está acontecendo com você? Hoje eu não vou adorar não, porque eu fiz uma coisinha ali, hoje eu não vou adorar não, porque eu não estou sentindo muito que hoje Deus vai receber algo de mim. Não, se depender de mim, do Fábio, Deus nunca vai receber nada de mim. De mim mesmo Ele não recebe. Ele recebe daquilo que o Espírito Santo produz na minha vida. Irmãos, eu vou ser bem sincero com você. Tudo que você vê de errado em mim tem a ver comigo. Exatamente comigo. Agora, se você consegue ver alguma virtude em mim, não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Deus produz na minha vida. Eu não estou dizendo que eu sou um robô mecânico, estou dizendo que eu dependo da graça de Deus para qualquer coisa. Se eu erro, fui eu que errei. Se eu acerto, foi porque Deus deu graça para que eu fizesse alguma coisa. É simplesmente assim, a graça para mim, ele tem sentido na nossa vida. E quando nós não entendemos isso, nós andamos muito aprisionados, irmão, nós andamos muito cheios de coisa. Então, eu gosto de falar sobre a graça, eu gosto de, mais do que falar, eu gosto de compreender a graça, porque sabe o que acontecia com o povo da época? Como é que Jesus fala assim, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras? Ele fala isso com as pessoas exatamente, que eram doutores nas Escrituras. Eu falo, mas como é que ele falava que eles erravam por não conhecer, se eles são as pessoas que mais liam e ensinavam as Escrituras? É porque eles conheciam as Escrituras, mas eles não experimentaram da verdade que Jesus estava falando. Graça é uma questão de você experimentar a verdade. Ter a vida de Cristo e viver uma vida abundante tem a ver com você experimentar essa verdade. Não é só você conhecer a Bíblia, é você experimentar a verdade que ela é revelada para a sua vida. Aí você experimenta a graça de Deus. Aí ela começa a ter sentido na sua vida. Pode passar para o outro, por favor. Eu acho que é um anterior. Acho que você tinha passado. João 1,17. Depois desse, não, João 1,17, só para eu... Isso, obrigado. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Os dois trouxeram, queridos, na verdade, os dois trouxeram algo de Deus. Eu não quero falar que Moisés não trouxe algo de Deus. Mas aquilo que Moisés trouxe da parte de Deus, ele apontava ao homem o seu erro. É interessante que eu estava pensando, irmãos, que é provável, a diferença entre a lei e a graça, é provável que muitas pessoas, é bem provável, que muitas pessoas que obedeciam à lei, pessoas que andavam certinho na lei, ela tinha um coração extremamente pervertido muitas vezes, tinha um coração com impulsos, mas ela só não fazia por quê? Porque ela tinha medo, porque a lei traria punição a ela. Sabe aquela pessoa assim, eu quero fazer, não vou fazer porque se eu fizer vai acontecer isso. Então ela vivia debaixo de um medo, de que se ela fizesse, ela seria condenada. Mas dentro dela, e o desejo dela era fazer tudo aquilo que ela estava sentindo. Então, os dois trouxeram algo de Deus, mas um trazia algo que trazia condenação dentro da pessoa. E aí vem outro que traz algo, que traz a graça, a verdade, a libertação para a pessoa. Por isso que eu acredito que Deus fala assim, olha, quando Deus chega em alguns momentos na Bíblia, Ele fala assim, olha, eu não estou vendo a aparência de vocês.
Eu estou interessado no coração de vocês. E aí a minha maneira de ver, é por isso que eu acho que muitas pessoas faziam tudo certinho. E Deus falava assim, não adianta, você faz tudo certinho, você nunca levou pedrada. Vocês sabem a história da mulher adúltera, né? Mais ou menos assim, queria ilustrar talvez com essa história, para nós entendermos que ela me veio à memória agora. Uma mulher é pega em adultério, e a lei dizia, olha, se alguém for pego em adultério, tem que ser apedrejada. Então as pessoas não adulteravam por quê? Porque eu não quero morrer, a pedrada. Não quero levar pedrada, porque eu estou com medo. Já vi alguém morrendo, você viu algumas cenas de filme, quando eles faziam, colocava a pessoa, e 1 e 2, e quando via um monte de pedra sobre a pessoa, e aquela era a lei. Se ela adulterasse, ela levava pedrada. E de repente uma mulher, ela é pega em flagrante adultério, ela é levada, e às vezes a gente vê aquela história lá, pode pensar, não, mas foi tranquilo, pegaram a mulher ali, levaram ela de boa, colocaram ela num jumentinho, levaram. É bem provável, irmãos, que quando foi pego, primeiro que ela devia estar nua, e segundo que eles arrastavam aquela mulher por meio de uma praça, talvez com um monte de sangue, já sendo humilhada. E aí então depois, a Bíblia fala que aí várias pessoas pegaram a pedra e ali eles iriam apedrejar aquela mulher. Porque era assim que funcionava. Aí Jesus calmamente vai lá, eles tentam interrogar Jesus, tentam pegar Jesus ali de alguma forma, para saber se ele obedecia a lei ou não, se ele ia contra a lei ou não. E ele fica ali, começa a escrever na areia e tal. Ele faz aquela pergunta, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia fala que do maior até o menor, todos foram deixando a pedra e saíram dali. Tipo assim, vocês não foram pegos em flagrante adultério aqui, mas dá uma olhadinha para dentro de vocês. Que tipo de sentimento tem dentro de vocês? Quantas outras coisas vocês fazem que está dentro de vocês? E vocês acham que vocês podem trazer justiça própria sobre essa mulher? Ele fala, se vocês não têm pecado. E a mulher fala, e Jesus fala, e onde estão aqueles que te condenavam? Foram embora. Falou, eu também não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para trazer graça sobre a sua vida. Então aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão, elas estavam querendo fazer uma justiça, mas elas mesmas, olhando para dentro de si, fazendo uma reflexão interior, elas eram talvez piores do que aquela mulher. Por isso que algumas pessoas podiam até cumprir a lei, mas dentro de si eles tinham impulsos e sentimentos e coisas. E é por isso que Jesus veio aperfeiçoar a lei. Ele não veio destruir a lei, ele veio trazer perfeição. Porque agora ele não trabalha mais no aspecto exterior, mas ele trabalha no aspecto interior. Ele fala, eu olho para dentro de você. Tipo assim, irmãos, não adianta nós termos uma carinha de crente, não adianta nós termos um jeitinho de crente, não adianta nós termos um comportamento de crente, no sentido assim, um comportamento de crente, sabe? Falar bonito, se vestir legalzinho e tal. Mas se dentro do nosso coração, queridos, se o Espírito Santo não produz algo, se ele não gera arrependimento, se ele não gera algo verdadeiro dentro de nós, genuíno dentro de nós, se nós não fazemos isso por Jesus, fazemos apenas por andar em aparência, se nós somos os primeiros a tacar pedra nas pessoas, mas não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, então nós estamos vivendo bem parecido com a lei mesmo. Mas na graça de Deus nós não pegamos pedra para trocar nos outros, nós pegamos perdão e estendemos para os outros. Na graça de Deus, nós também às vezes somos acolhidos com pedra, mas pela graça de Deus, nós somos acolhidos com o amor que há em Cristo Jesus. Isso é tão sério, irmãos, porque nós somos muito, muito justiceiros. Qualquer pessoa que vacile perto de nós somos o primeiro a infringir uma regra e uma lei interior. Nós falamos, essa pessoa merecia, não podia estar fazendo aquilo. Essa pessoa não devia nem estar fazendo aquilo. Não sei por que ela está naquele ministério. Não sei porque ela está ali. Não sei porque ela senta naquele lugar da igreja. Eu não sei porque ela faz isso. Nós somos os primeiros a pegar pedra. E querer até expor as pessoas muitas vezes como se nós fôssemos donos de uma lei. Nós estamos legislando em nome de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso parecendo que nós estamos legislando em nome de Deus. E Jesus fala assim, sabe de uma coisa? Se alguém errar, fala com ele sozinho, irmão. Aí se não der certo, chama mais uma pessoa. Se não der certo, chama mais um corpo de pessoas. Aí se não der certo, expõe ele para o corpo de Cristo, porque depois que você tentou de várias maneiras alcançá-lo com amor, fazer com que ele entenda o Evangelho, com que ele tenha arrependimento, e com que ele não viva caído, cheio de pedra, mas que ele se levante pelo Espírito Santo de Deus, depois que você tentar várias vezes, sem tacar pedra, irmãos, aí simplesmente coloca ele e apresenta, porque aí parece que ele não está afim mesmo de entender a graça de Deus.
e nem viver a graça de Deus. Mas na maioria das vezes nós somos os primeiros a tacar pedra nas pessoas. Irmão, se Deus tratasse a gente como nós queremos tratar as pessoas, nós já tínhamos sido fulminados, com certeza. A graça de Deus é aquela que não veio trazer condenação. O pecado, a lei, ele apontou o pecado, e a graça, ele aponta para o perdão de Deus. E nós precisamos compreender, nós precisamos não só desfrutar da graça, mas nós precisamos liberar graça sobre a vida das pessoas. É isso que eu entendo que Jesus quer nos ensinar, quando Ele fala sobre a graça, sobre o coração, sobre oportunidade, sobre esperança. Pode passar o próximo para mim, por favor? Acho que é Romanos 10:4, só dá uma olhadinha um pouquinho para trás, por favor. Isso. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo o que nele crê. Ou seja, Jesus cumpriu todas as exigências da lei. É isso que ele cumpriu tudo, ele é o fim da lei. A lei chegou ao seu fim porque agora o que impera, o que predomina, o que vale para a igreja de Cristo Jesus é a lei do amor. Ele cumpriu justamente porque ele sabia que nós não poderíamos cumprir essas leis. Nós não teríamos condições e capacidade de cumprirmos todas as leis. Porque se você quer cumprir a lei, você tem que cumprir todas. Ele fala, se você deixar de cumprir a menor que seja, você já é um infrator da lei. Então Jesus, ele cumpriu tudo isso, para que nós pudéssemos sermos livres. Ele cumpriu integralmente, porque nós não teríamos condições. Irmãos, é interessante nós entendermos essas coisas. Eu volto a repetir, porque se tem uma coisa que essa mensagem tem que trazer, é a libertação interior no nosso coração. A Bíblia fala que se o Filho nos libertar, nós somos verdadeiramente livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente a graça de Deus vai superabundar sobre a nossa vida. Você não vai cumprir coisas que você mesmo coloca, julgo que você tem sobre a sua vida. Você não vai cumprir exigências, muitas vezes normas colocadas por homens, mas o amor de Cristo e a lei de Cristo você é capaz de cumprir. Porque fala que os mandamentos de Jesus não são pesarosos para nós. Então sempre penso, irmãos, que se você tem vivido uma vida de cristão e tem sido pesado para você ser um cristão, nós temos que reavaliar como nós temos vivido a nossa vida com Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus veio fazer é tornar o nosso fardo leve e o nosso jugo suave. A lei trazia fardo sobre as pessoas. E os homens, líderes religiosos, colocavam um fardo sobre as pessoas. O próprio Jesus falou, vocês pedem para ele fazer algumas coisas que nem vocês são capazes de cumprir. Vocês exigem deles coisas que vocês não são capazes de cumprir. Agora, quando nós entendemos a graça de Deus, irmãos, nós podemos passar por situações difíceis, nós podemos passar por desafios, e nós vamos passar por isso, mas não vai ser pesado andar com Jesus. Pesado é andar com uma religião, irmão. Pesado é andar com um amontoado de coisas e fardos sobre a nossa vida. Pesado é nós termos uma mente ainda ligada a leis e o que nós podemos fazer para sermos aceitos. Isso é pesado, irmão. Mas andar com Jesus não deve ser pesado. Andar com Jesus deve ser leve, porque é isso que ele falou. O que eu ensino, o que eu vou fazer para você é tornar a sua vida leve e não pesada. A vida com Cristo, ela vai ser leve. Os seus mandamentos não são pesados. Mas não é pesado amar a Deus e amar a Cristo? Não, não é pesado. Porque lembra que eu falei, nós não fazemos isso porque nós nos esforçamos para fazer isso. Nós fazemos isso porque o amor dele foi derramado no nosso coração. E ele dá total condições de nós fazermos isso pelo Espírito Santo de Deus. Você vai acabar compreendendo, irmão, que o que nós precisamos mesmo é do Espírito Santo de Deus e nós andarmos com menos sentimento com relação à nossa vida com Deus e muito mais fé naquilo que Jesus já fez por nós. Você vai começar a compreender que é isso que deve acontecer conosco. Para nós andarmos de forma leve. Para nós andarmos de forma, como diz o jovem, suave.
Porque senão a vida se torna um fardo. A igreja pode se tornar um fardo para você. Às vezes o ministério pode se tornar um fardo para nós. Às vezes relacionamento na igreja pode se tornar um fardo para nós. Mas, irmãos, de verdade, andar com Jesus nunca será um fardo para nós. É o contrário. Ele veio para tirar os fardos que estão sobre a nossa vida. Nós temos muitos costumes, nós temos muitas heranças religiosas, nós temos muitos comportamentos pré-estabelecidos pelas pessoas que parece que trazem peso sobre a nossa vida. E Jesus veio dizer assim, olha, eu não vim trazer isso para você não, eu vim trazer libertação de verdade. Eu quero que você tenha liberalidade diante de Deus, liberalidade diante dos irmãos. Eu quero que você viva com essa vida abundante que há, liberada de Cristo para a sua vida. Então é importante nós entendermos essa graça, entendermos e desfrutarmos dessa graça, e provarmos dessa graça na nossa vida de forma real, para nós nos sentirmos livres diante de Deus. E isso, meu irmão, é possível somente através da fé. Por isso que nós somos justificados, para andarmos nessa graça, nós somos justificados através da fé em Cristo Jesus. É somente através da nossa fé em Cristo Jesus. Estava conversando com um rapaz ontem, ele um amigo meu que eu já comentei aqui, que ele passou por três cirurgias na cabeça já, ele tem um tumor, um câncer, que é grau 4. Abriram 3 vezes a cabeça dele. Na sexta-feira ele passou uma mensagem para mim, que ele estava precisando de um amigo, que estava ruim, que ele estava pensando besteira. E aí eu saí da feira aqui ontem, fui tomar um café lá no centro com ele, que ele mora no centro. E aí conversando com ele, e ele começou a falar sobre essas coisas. Sabe, companheiro, às vezes eu vou orar, não estou sentindo mais a presença de Deus. Sabe, Fábio, às vezes eu não tenho vontade mais de fazer isso. E eu falei para ele assim, cara, uma coisa que me libertou bastante é que eu não tenho conexão com Deus e com as pessoas através daquilo que eu sinto. Eu tenho conexão através daquilo que eu creio. Falei, você nunca vai sentir vontade de fazer as coisas que são ligadas ao reino de Deus. Por isso que você não deve esperar sentir vontade. O dia que eu sentir vontade, eu vou lá. Você fica esperando a vontade. A nossa natureza só tem uma vontade, irmãos. Fazer aquilo que é mal, comer bastante, se divertir bastante, errar bastante. Essa é a nossa vontade. Agora, quando eu lido com Deus e quando o meu relacionamento com Deus é baseado na minha fé, então eu não sinto, hoje eu não vou louvar porque eu não sinto vontade. Falei assim, você nunca vai louvar, meu irmão. Vontade não tem a ver com o que você sente. Vontade tem a ver com o que você crê no sacrifício, na ressurreição. Vontade tem a ver com aquilo que você crê, que mesmo que as coisas não andam como você gostaria, isso não muda Deus e não muda a fé que está estabelecida no seu coração. Então isso é graça de Deus, irmãos. Na graça de Deus nós esperamos sentir, nós cremos. Eu falei para ele, sabe, Jorginho, tem dia que você vai talvez sentir que o Espírito Santo não está com você. Mas não é nesse sentimento, eu creio que Ele está comigo, porque a Bíblia diz que eu fui selado por esse Espírito. A Bíblia diz que que Ele anda comigo todos os dias, ainda quando eu tenho um sentimento de que Ele não está comigo, eu falo para o meu sentimento, fica quietinho aí. Eu creio que Ele está comigo. Mas eu não estou sentindo, eu não preciso sentir. Eu creio que Ele está comigo. Aí ele falou assim, cara, vou até pagar o café para você. Ele falou, faz 3 horas que estou conversando com você, por que você não falou isso antes? Porque ele está vendo uma situação difícil, imagine. Falei, não pegue essa situação e viva através do sentimento. Ou você crê e você anda pela fé que está estabelecida por Cristo na sua vida, ou os teus sentimentos vão levar para os piores lugares. Pensa se Jonas estava sentindo alguma coisa quando ele foi pregar, irmãos. Você vai pregar lá em Nínive. Eu tenho ódio daquele povo lá. Eu vou pegar um rumo, vou lá para Tarso, vou pegar um navio. Ele vai e tal, entra lá no peixe grande e tal, vai lá pregar. Toda a cidade se converteu. E eu penso, ele estava com sentimento para fazer alguma coisa para Deus, irmãos? Tinha algum sentimento envolvido naquilo? Ele teve que fazer. Deus me trouxe aqui, eu vou fazer. Eu não estou sentindo muita coisa, mas eu vou fazer. E quando ele fez, Deus não dependeu do sentimento dele para converter uma nação.
Foi estabelecido salvação não pelo estado emocional dele, por causa do poder de Deus e a verdade que foi liberada através da vida dele. Então, se eu ficar esperando sentimento, meu irmão, eu não vou fazer nada. A graça de Deus tem a ver com a fé daquilo que Ele já fez por mim. E eu só ando debaixo dessa graça que foi liberada sobre a minha vida. Pode passar o outro, já estou vendo as crianças se movimentarem ali. Pode passar, irmão. Algumas coisas eu vou passar mais rápido aqui. Eu quero falar rapidamente. Pode passar. Esse último aí, por favor. Algumas eu pulei aí, irmãos, não só por causa do tempo, mas porque eu só queria dar um embasamento maior, mas eu estou falando aquilo que realmente já estava aqui. Mas eu quero falar sobre uma coisa, irmãos, que o Samuel falou aqui, e aquelas pessoas que andam próximo de mim, sabe, eu tenho uma grande dificuldade de falar sobre dinheiro. Acho que nós vivemos um momento terrível. Eu tenho um irmão que ele fala, cara, eu até tento assistir algumas coisas na televisão, mas quando eu coloco ali no canal, está escrito, deposite na agência tal, eu falo, não aguento, cara. Ele não é cristão, né? Fala, até tento às vezes, mas quando eu vejo só tem conta bancária para eu colocar a coisa, eu falo assim. Então nós vivemos um tempo onde a gente vê tantas coisas acontecendo, e ao mesmo tempo nós temos que saber que embora aconteça muitas coisas, isso nunca vai mudar os princípios que Deus estabeleceu para a sua igreja. Então, como talvez algumas pessoas aqui, e aqui eu vou abrir o meu coração com vocês, porque eu conversei com o pastor Dilon sobre isso já, e aí eu quero falar uma coisa que tem me libertado através daquilo que eu tenho estudado, mas talvez como um estudante de teologia, como muitos de vocês gostam de ler, e uma das maiores polêmicas que temos hoje aí é dízimo é da lei, dízimo é da graça, dá dízimo, não dá dízimo, faço isso, não faço aquilo, deveria fazer, mas não sou judeu, porque faço, se eu sou igreja, para que eu tenho que fazer? Então, irmão, isso acaba trazendo para você uma maneira de dizer, eu não estou totalmente convencido que a igreja de Jesus Cristo deva dizimar. Estou convencido que os judeus deveriam dizimar, mas não totalmente convencido que a igreja de Cristo tenha que dizimar. Mas graças a Deus eu sempre fui convencido que a graça é superior à lei. E por isso eu nunca deixei de dizimar, embora talvez eu não fui totalmente convencido por um tempo, mas eu nunca deixei de dizimar. Já por ter entendimento que a graça é superior à lei. Então, se a graça é superior à lei, se na lei pedia 10%, se a graça é superior, a Bíblia fala lá em Coríntios, em algumas cartas, Paulo ensina, dê de forma generosa, dê de forma abundante, dê de forma amorosa, fala assim, vocês têm que ser superior à lei. Mas aí, queridos, eu fiz alguns estudos sobre Hebreus, e quando eu tinha que pregar sobre isso, eu quero deixar rapidamente no final, talvez se isso era uma coisa que pese o seu coração, e eu não quero nem de forma alguma, tentar te convencer disso, porque nunca as pessoas me convenceram disso. Eu tive que estudar e ler para entender a palavra de Deus, para compreender que isso era uma coisa bíblica. E aí isso me traz libertação. Então eu quero ler rapidamente aqui em Hebreus 7, de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu do encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Sem pai, aí está falando de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Está falando de um homem chamado Melquisedeque. Esse homem aparece 3 vezes apenas na palavra de Deus. Aparece no livro de Gênesis, no livro de Salmos e depois em Hebreus. Esse homem tem algumas semelhanças, é muito semelhante a Cristo Jesus. E Hebreus, uma das epístolas talvez mais importantes no que diz respeito ao cristocentrismo, a Jesus como centro de tudo. É um livro que fala sobre o sacerdote maior de Jesus, o profeta maior, ele foi maior em tudo, o apóstolo maior que é Jesus. E quando eu lendo essas coisas, como eu tinha aquela coisa, olha, mas será que é da lei? Então eu percebo que aqui havia um homem chamado Melquisedeque, que antes de ser estabelecido a lei, como Samuel disse aqui, ele teve um encontro
com Abraão. E Abraão então vai lá e ele oferece dízimo, isso antes da lei. Era um homem que aqui não tem, Gênesis é um livro de genealogia, mas ele não tem genealogia, não fala que ele tinha pai, mãe, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Era como não tem começo, não tem meio nem fim. Era como dissesse, olha, ele é algo, ele fala que é algo que permanece, é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio que permanece para sempre. Na lei dos judeus, o sacerdócio não permanecia para sempre. O sacerdócio não era uma coisa eterna. Tanto é que Jesus veio e falou, agora eu sou o sumo sacerdote. Na lei o sacerdócio era temporário. E aqui fala que Melquisedeque foi um sacerdócio que ia perpetuar, era eterno. Não seria temporário. E aí eu vejo assim, algo muito semelhante a Cristo. Na Bíblia tem alguns lugares onde há uma teofania, uma manifestação do próprio Deus em alguns lugares. E você pode interpretar de duas formas. Ou esse Melquisedeque foi um homem que Deus não quis que você soubesse qual era o seu passado e o seu futuro, como era a sua vida. Ou nós podemos interpretar que houve uma teofania, que o próprio Cristo estava ali numa representação profética do que ele seria para a igreja. Esse sacerdote ofereceu pão e vinho para Abraão. E Abraão, quando chega para esse sacerdócio, ele fala assim, engrandecido, quando ele vai oferecer o dízimo, ele fala, engrandecido seja o seu nome. Então, queridos, quando eu comecei a estudar isso, e comecei a abrir o meu coração para entender que antes da lei houve um princípio estabelecido, houve alguém onde a Bíblia fala que Jesus, ele faz parte, ele é da ordem de Melquisedeque, ele é da ordem desse sacerdote, Melquisedeque, onde o sacerdote ele permanece, ele é eterno. E aí então eu fui compreendendo e querendo abrir meu coração para entender, olha, se na lei, Samuel disse aqui que na lei, eles pegavam o seu dízimo e levavam à casa do tesouro. E eu estudando, eu cheguei à seguinte compreensão, isso é muito particular. Os judeus levavam à casa do tesouro. Eu não levo o dízimo à casa do tesouro. Eu entrego o meu dízimo diretamente ao tesouro. Porque se Abraão entregou a Melquisedeque, e eu entrego a Jesus, porque ele é o sacerdote, ele é o tesouro. A Bíblia fala que quando nós encontramos Jesus ou o reino, nós encontramos um tesouro. Então eu entrego o meu dízimo diretamente a um sacerdote, que não é mais a casa do tesouro, ele é o próprio tesouro. E ele estabeleceu uma igreja, onde essa igreja o representa na terra, e ela tem uma missão a se cumprir nessa terra. Então, queridos, eu fiquei bem livre, isso é muito pessoal, mas se isso pode te ajudar, eu entendi que primeiro, ele não era do tempo da lei. O próprio Abraão lhe deu dízimo e Levi, os sacerdotes e os levitas davam também dízimo a ele. Então ele era superior à lei. E para mim só quem é superior à lei é Jesus Cristo. É o sumo sacerdote. Então quando eu entrego, eu sempre entreguei, mas agora eu quero entregar com muito maior liberalidade, entendendo um princípio que eu gostaria de entender. Que eu estou entregando diretamente a Jesus. Mas ele tem uma igreja, e através dessa igreja é que ele revela a sua vontade e é que ela cumpre a missão que ele estabeleceu para ela na terra. Amém, querido? Se você puder ficar em pé, para nós orarmos, as crianças já vão. Eu queria orar com você, irmão. Eu queria que o Espírito Santo pudesse lhe ajudar a entender aquilo que eu não conseguia, às vezes, transmitir para você. Mas uma coisa eu sei que, se tem uma coisa que o crente deve desfrutar, que o discípulo de Jesus deve desfrutar, é da graça de Deus. Eu quero terminar, irmãos, quando eu peguei um detalhe tão importante na Bíblia. Tem uns detalhes na Bíblia que são demais. Eu já li aquela passagem 500.000 vezes. Você pode até rir do que eu vou falar para você, mas para mim foi algo... Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele apareceu a algumas mulheres, e aí ele fala assim, vai lá e fale aos meus irmãos o que você viu aqui. Pede para dar um recado, mas o detalhe para mim é que ele fala, vai lá e fale aos meus irmãos. Ele estava se referindo aos discípulos. E eu queria terminar com isso, irmão. A graça de Deus é tão tremenda, porque até Jesus morrer e ressuscitar,
Então eles eram tratados como os discípulos. Aí Jesus morre, ressuscita, ele fala assim, vai lá e fala com os meus irmãos. Porque eu completei a obra e agora eles foram inseridos na família de Deus. E agora nós somos filhos do mesmo Pai. Estamos debaixo da mesma graça. Então, irmão, isso me fez mais assim, meu Deus, Ele tratou-nos como irmãos, mais do que um discípulo. Eu fui promovido. Ser discípulo é tremendo, mas ser irmão de Jesus, porque Ele falou, vai lá e fale com os meus irmãos. Eu sei que essa palavra se estende a nós. A graça de Deus, irmãos, é aquela que nos tira de um lamaçal do pecado, nos tira debaixo da lei, da ira e da desobediência, e nos traz para a família de Deus, nos faz ser irmão de Cristo e nos faz ser irmãos em Cristo Jesus. Porque Ele perdoa os nossos pecados e Ele libera amor sobre a nossa vida. Então o fato de nós estarmos aqui, nós somos irmãos de Cristo e somos irmãos em Cristo. Isso é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho uma família, eu vivo numa família, essa família está estabelecida na terra por causa da graça de Jesus que foi liberada sobre mim. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero só orar com você para as crianças já puderem. Pai querido, eu quero louvar o Teu nome junto com a sua igreja, quero engrandecer a Ti, Jesus. Reconhecendo, ó Pai, nessa manhã, o sacrifício que foi oferecido naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque nós não poderíamos cumprir as exigências da lei, mas por causa da sua morte e ressurreição, do Teu Espírito que habita em nós, nós podemos desfrutar da Tua presença e vivermos na abundante graça revelada em Cristo Jesus. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Espírito Santo, liberta-nos interiormente. Espírito Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos pela fé, ajuda-nos a andarmos pela fé. Ajuda-nos, Deus, a exercermos a fé, promovermos a fé. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicarmos a fé e vivemos debaixo dessa graça tão inexplicável e maravilhosa que foi derramada sobre a nossa vida. Muito obrigado. Nesse dia dos pais, ó Senhor, nós reconhecemos que o Pai da terra é um homem que merece honra, mas não se compara à paternidade que nós recebemos sendo adotado pelo Espírito Santo de Deus, para estarmos debaixo da sua paternidade. Muito obrigado, ó querido Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus.